Oi, gente, aqui é o Renato Gaúcho falando, tudo bem? Antes da história, atenção, você tá vendo esse lindo par de brincos e essa gargantilha de prata fantástica que você tá mostrando? Pois eles vão ser sorteados na sexta-feira que vem e poderão ser seus. Basta se inscrever no canal, dar o seu like e acompanhar o vídeo até o final. E se você for a sorteada, vai receber esse presentão em casa, sem nenhum custo. Tá afim? Então se inscreva no canal, dê o seu like, comente e acompanhe a história até o final. Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu estava no meu quarto mexendo na internet, bem distraída, quando a minha irmã entrou porta dentro perguntando: Alessandra, o que você vai fazendo sábado que vem? Sábado que vem? Sei lá. Acho que nada, por quê? Sabe o que é? É que vai rolar uma festa junina muito legal. Foi o Flávio que me convidou, uns amigos lá do trabalho dele que estão organizando. Vai ser numa chácara, com direito a fogueira e tudo. Tá afim? Não era a primeira vez que a Vera me convidava para um desses programas que o seu namorado inventava. Ele já tinha me convidado para ir à praia, por exemplo, a Morretes, ao Oktoberfest em Blumenau. E sempre que me convidava, ela dizia a mesma coisa. Ah, vamos, Alessandra. Assim eu aproveito e te apresento o irmão do Fábio. Tenho certeza que vocês vão se dar muito bem. O Vitor é um gatinho. Você vai adorar ele. Ela sempre dizia a mesma coisa. Fazia uma propaganda desse cunhado. Ela já tinha me falado tanto desse rapaz que eu confesso que realmente já estava morrendo de curiosidade de conhecê-lo. E olha que nem fazia tanto tempo assim que ela e o Fábio estavam namorando. 8 meses se tanto. Mas ela realmente estava muito empenhada em me aproximar desse rapaz. Vivia falando dele, era Vitor daqui, era Vitor dali, que você precisa conhecer o meu cunhado, que vocês vão gostar um do outro. Vai acabar ficando tudo em família, sabe? Ela já tinha até me mostrado algumas fotografias que tinha tirado dele num desses passeios. E, de fato, era um moço realmente bonito. O problema é que sempre que eles inventavam esses passeios, não sei porquê, mas ou eu tinha um compromisso, ou ele não ia, ou de trabalho, ou na faculdade, de modo que nunca dava pra gente se encontrar. E quando dava certo de eu acompanhá-los numa balada, por exemplo, era ele, o Vitor, que não podia ir. Parecia até que a sorte não estava do nosso lado, porque sempre tinha um entrave impedindo a gente de se encontrar. Bom, naquele sábado, no entanto, parecia que estava tudo a favor. Eu não tinha nada programado para o final de semana, compromisso nenhum, nem de trabalho, nem de faculdade. E aí acabei topando, e ela me garantiu que o Vitor, o cunhado, também ia. O namorado dela ficou de passar em casa já no sábado pela manhã para pegar a gente. O Vitor iria de carona com a gente. Naturalmente que eu fiquei ansiosa demais. A minha irmã tinha feito o maior comercial desse moço e eu naturalmente estava curiosa demais para conhecê-lo pessoalmente. Lembro que eu tinha terminado de arrumar as minhas coisas quando a Vera entrou pela porta do meu quarto avisando. Alessandra, o Fábio chegou. Tá esperando a gente lá no carro. Vamos? Quando saímos pela porta da sala, eu já avistei o meu cunhado lá fora, encostado no carro, ao lado daquele que só podia ser o seu irmão. Não vou negar que senti um friozinho na barriga, como se fosse, sei lá, uma espécie de pressentimento. Depois de devidamente apresentados, o rapaz pegou a minha mão e trocamos 3 beijinhos no rosto. Fomos sentados lado a lado no banco traseiro do carro. Ele foi puxando conversa comigo a viagem toda. Se eu disser que não fiquei interessada, estaria mentindo. Fiquei e não foi pouco. Era um rapaz bonito, interessante, bem educado, bem humorado. Fiquei imaginando nós dois naquela chácara, principalmente na hora da fogueira. Senti que aquele dia prometia. Não demorou muito e já estávamos mais à vontade, como se já fôssemos velhos conhecidos.
Na verdade, o único momento em que me senti meio sem jeito foi quando a minha irmã falou assim, em tom de brincadeira. A Alessandra estava morrendo de vontade de te conhecer, viu, Vitor? Desde que eu mostrei para ela aquelas fotos tuas que a gente tirou lá naquela festa, que ela não para de perguntar de você. Claro que era brincadeira. Claro que não era sério. Ela é que fazia propaganda do rapaz para mim. Só que, vai saber, apesar do tom de brincadeira, me senti na maior saia justa. Não soube nem o que falar, principalmente porque ele olhou para mim e perguntou se era mesmo verdade. O fato é que depois daquilo, começou a maior paquera entre nós, a maior troca de olhares, mas o tão sonhado beijo mesmo só foi acontecer no finalzinho daquele dia, logo depois que acenderam a fogueira. A certa altura, ele se aproximou e vendo que eu estava toda encolhida, falou: "Você tá com frio, né? Ó, eu tenho uma blusa bem quentinha lá no carro. Posso pegar para você. Você quer?" Puxa, Vitor, se você tiver, eu acho que vou querer. Eu não imaginava que aqui era tão frio. Essa jaqueta que eu trouxe não esquenta nada, é muito fininha. Tá bom, vamos lá no carro então. Olha, só faltou ele pegar na minha mão. Até pensei que ele fosse fazer isso, mas ele apenas seguiu caminhando a meu lado, como que me conduzindo por aquele caminho cheio de desníveis até onde o carro estava estacionado. Ele então abriu o carro, pegou a blusa, me entregou e, enquanto eu vestia, ficou olhando fixamente para mim. Logo em seguida perguntou: "E aí, tá mais quentinha?" "Ah, tô sim. Puxa vida, é outra coisa, eu tava com tanto frio." E foi então que a queima-roupa, ele me olhou bem sério e comentou: "Pensei que você fosse trazer o teu namorado junto." "Namorado? Não, eu não tenho namorado, não." "Sério? Nossa, que desperdício. Uma menina tão linda e assim, sem namorado, sozinha. Quer dizer, desperdício não, bom pra mim, né? Sorte minha." Ele falou aquilo, aí ficou sério de novo, foi se aproximando. Sabe quando você antecipa o que vai acontecer? Não podia dar outra, né? Ainda ficamos nos olhando durante algum tempo, até que ele me puxou para junto de si e me roubou aquele beijo. Não nego que eu já estava esperando por aquele momento, desde que tínhamos chegado àquela chácara. Até porque ele passou o dia todo me cercando, me paquerando, me lançando olhares. E foi um beijo tão gostoso. E foi um beijo tão saboroso, tão quente, tão desejado, que a minha vontade era de ficar nos seus braços pelo resto da vida. Ou pelo menos pelo resto daquele feriado. Bem dizia minha irmã que eu ia adorar conhecê-lo. Mais do que adorar, eu simplesmente me encantei. Quando a Vera nos viu chegando de mãos dadas lá na festa, já cochichou alguma coisa no ouvido do namorado, que, claro, também olhou pra gente na mesma hora. Olha, eu não sei nem explicar direito como que aquilo foi acontecer tão rápido, mas eu gostei tanto de ficar com ele. A nossa sintonia foi tão perfeita. Sabe aquele sentimento assim de plenitude, quando você está do lado de uma pessoa e parece que não precisa nem falar, é só abraçar e ficar ali curtindo a respiração do outro, rezando para que aquele momento não acabe nunca mais. Pois foi exatamente isso que eu senti. E gostei tanto dele e senti aquela sintonia tão grande, tão forte, que no fim acabei fazendo uma coisa que eu acho que jamais teria coragem de fazer num primeiro encontro, ainda menos sendo ele quem era, irmão do namorado da minha irmã. Imagine o que ele ia ficar pensando de mim. No mínimo que eu era uma menina fácil. É que realmente não deu para segurar.
O fato é que, no meio da festa, o clima ficou tão quente entre nós que a gente acabou se afastando um pouco do pessoal, sabe, para namorar mais à vontade. E para resumir, acabamos fazendo amor lá mesmo dentro do carro. Olha, eu podia até dizer que me arrependi depois, mas seria uma mentira tão grande, porque na verdade eu não me arrependi nem um pouco, porque foi tão bom, foi tão gostoso, que apesar de ficar com um pouco de medo do que ele pudesse ficar pensando de mim, não me arrependi em nenhum momento. Quando comentei com a minha irmã mais tarde o que tinha rolado, ela fez cara de espanto. Até porque me conhecia, né? Sério? Nossa, que louca! Mas e aí, como é que vocês ficaram? Ele te pediu em namoro? Não, a gente não conversou ainda sobre isso. Eu vou esperar ele falar comigo, né? Não vou ficar dando uma de oferecida. Do fundo do meu coração, para falar com toda sinceridade, eu nessas alturas já estava sonhando. Depois de tudo aquilo que tinha acontecido entre nós, eu já estava até fazendo planos. Acabei lhe passando o número do meu celular e não desgrudei daquele aparelho à espera de uma ligação dele depois. Toda vez que o telefone tocava, meu coração já vinha na boca. Quando via que era outra pessoa, batia um desânimo tão grande. Mas enfim, pensei até que, sei lá, ele fosse me ligar no domingo mesmo, para a gente se encontrar ou pelo menos conversar um pouco, principalmente depois do que tinha acontecido e que tinha significado tanto para mim. Só que passei o domingo inteirinho todo à espera de um sinal e nada dele ligar. Nem ligação, nem mensagem, absolutamente nenhum contato. Quando a minha irmã chegou em casa, inclusive, eu até perguntei se ela não tinha encontrado com ele e se ele não tinha perguntado de mim, ou pelo menos feito algum comentário com ela, já que ela havia passado a tarde toda lá na casa do namorado. Só que a resposta dela me deixou tão desanimado. O Vitor? Não sei, eu nem vi ele hoje. Aliás, eu até pensei que vocês estivessem juntos. Ele não te ligou? Não, ele não tinha ligado. Não tinha ligado, não tinha mandado mensagem nenhuma, não tinha estabelecido nenhuma espécie de contato. Eu também tinha o número dele, a gente trocou os telefones, só que achei melhor não ligar. Não queria parecer pegajosa, inconveniente, até porque não éramos absolutamente nada um do outro. A gente apenas tinha ficado junto, nada mais do que isso. Para mim, aquilo tinha representado muito. Já para ele, eu gostaria que sim, mas não tinha certeza. Além do mais, se ele não tinha ligado, era porque não tinha sentido a minha falta. Não ficou com vontade de me ver de novo. Naturalmente que fiquei triste, bem triste, frustrada demais. Antes de me deitar, eu ainda lhe mandei uma mensagem, só para ele saber que eu tinha pensado nele. Boa noite, Vitor. Tenha bons sonhos. Beijos da Alessandra. Eu mandei aquela mensagem e fiquei esperando pela resposta. Esperei. Cheguei a dormir com aquele bendito celular debaixo do travesseiro. Só que nada. Nem resposta ele me deu. Na verdade, passei aquela semana toda esperando por um contato. Só que, para minha frustração, nem uma simples mensagem ele mandou. Pelo jeito, tudo aquilo que tinha acontecido entre nós, que para mim tinha representado tanto, para ele não havia representado muito. Não tinha tido a mesma importância que havia tido para mim. E só de pensar nisso, meu coração doía. No domingo, vi minha irmã se aprontando para ir à casa do namorado.
Não sei o que me deu na hora, até porque eu nunca tive esse temperamento assim de me atravessar, de ser impulsiva. Mas acabei perguntando se eu podia ir junto com ela. Estava com tanta vontade de ver o Vitor de novo, conversar com ele. Eu podia ter simplesmente ligado. Só que, vai entender, quando vi ele se arrumando, já sabendo do seu destino, perguntei se não podia, de repente, ir junto e... Não sei o que me deu na cabeça. Quase desisti no meio do caminho. Até porque, como eu já falei, nunca foi do meu feitio pegar no pé de ninguém, correr atrás. Mas é que eu não estava entendendo aquele silêncio da parte dele. Eu precisava saber o que estava acontecendo. Se realmente ele não tinha ligado para mim, se não tinha gostado de mim, ou se era tímido. Puxa vida, pelo menos uma mensagem ele podia ter mandado. Quando chegamos à casa deles, já era quase meio-dia. Perguntei do Vitor para o meu cunhado, no que ele respondeu: o Vitor deve estar no quarto dele, fuçando na internet. Vai lá, é a primeira porta ali à direita, ó, entrando no corredor. Cheguei diante da porta e dei assim 3 batidinhas, já que a porta estava fechada. Lá de dentro ouvi a sua voz. Tá aberto, pode entrar. Fui abrindo a porta bem devagar, até que apontei a cara assim na frestinha e olhei para ele. De fato, como meu cunhado tinha dito, ele estava diante do computador. Quando me viu, senti que ele ficou meio sem jeito, assim, meio deslocado. Alessandra? Oi, Vitor. Posso entrar? Claro, claro, entra aí. Só não repara na bagunça. No que entrei, ele me apontou assim à beiradinha da cama. Senta aí. Senti que o clima ficou estranho. Ele decididamente não estava se sentindo à vontade. Tudo bem, não estava esperando. Eu cheguei de surpresa. Só que, mesmo assim, ele me pareceu tão deslocado, tão... Isso ficou muito evidente porque ele parecia até nervoso. Bom, de um modo ou de outro, ficamos ali conversando. E enquanto a gente conversava, eu fiquei reparando nas coisas que estavam sobre a mesinha do computador. Papéis, livros, canetas. E foi então que eu bati os olhos numa coisa que já me fez sentir um aperto no peito. Era uma fotografia. A foto não estava propriamente num porta-retratos. Estava assim disposta, encostada assim, num dos livros que estavam de pé. Mas o que me deixou com o coração apertado foi que na foto ele estava abraçado com uma menina. Mas abraçado assim de um jeito como se ela fosse alguma coisa dele. Tipo, namorada. Olha, eu até parei de falar quando bati o olho naquela fotografia. Tamanho foi o baque. Fiquei olhando, tentando imaginar uma explicação. Quem sabe fosse alguém do passado. Até porque a minha irmã tinha me garantido. Ele não tinha namorada. Depois, olhei para ele. Em silêncio, mas como que perguntando quem seria aquela menina. Ele notou a minha perturbação e ficou todo atrapalhado. Deixa eu te explicar. Essa menina aí da foto, ela... Vitor, tá tudo bem. Você não precisa explicar nada, não. Sabe, eu falei aquilo, só que da boca para fora. Falei que ele não precisava explicar, mas tudo o que eu queria é que ele me explicasse. E de preferência, que me desse uma explicação que
que aliviasse aquele peso no coração que eu estava sentindo. No fundo, eu fiquei com tanta esperança que ele dissesse que aquela menina tinha sido uma namorada, uma paquera do passado, que aquela fotografia estivesse ali por acaso, que aquela foto não tinha nada a ver, que era apenas uma foto antiga, que ele tinha esquecido de guardar na gaveta de uma ex-namorada. Só que ele não explicou nada. Ficou só olhando para mim com aquela cara que, na verdade, já dizia tudo. E olha, no fundo, foi até bom mesmo que ele não tentasse explicação nenhuma, porque com certeza seria até pior. Pelo menos me poupou de ouvir algo que só iria me machucar. A minha irmã não entendeu nada quando eu passei por eles e tomei o rumo da porta sem sequer me despedir de ninguém. Simplesmente saí e fui embora, de tão arrasada que me senti. Ela ainda foi atrás de mim, querendo saber o que tinha acontecido, mas eu acabei indo embora com os olhos cheios de lágrimas, sem dizer uma palavra. Mesmo que tentasse, eu acho que não ia conseguir falar. Bom, pelo menos agora estava explicado por que ele não tinha dado a mínima para mim. Durante toda aquela semana, eu passei esperando por uma ligação, uma mensagem, um contato, um alô. E ele não me dedicou uma palavra sequer. Agora estava explicado. Ele tinha alguém. Ah, meu Deus, como doeu. Depois em casa, me abri com a minha irmã. Contei tudo para ela. Ela, naturalmente, ficou fula da vida, porque não sabia que o Vitor estava envolvido com alguém quando ficou comigo. Alessandra, desculpa, eu não sabia, juro que eu não sabia. Você acha que se eu soubesse, ia te meter numa fria dessas? Desculpa, minha irmã, puxa vida. Depois ela ainda foi investigar e acabou descobrindo que aquela menina era realmente uma namoradinha do Vitor. Não fazia muito tempo que os dois estavam juntos, tanto que nem o irmão dele sabia, do contrário. Também teria comentado alguma coisa com ela e ela teria comentado comigo. De qualquer modo, eu fiquei extremamente sentido. Olha, eu fiquei tão magoada como acho nunca fiquei em toda a minha vida, porque do modo como ele me tratou lá naquela chácara, eu pensei que ele tivesse pelo menos gostado um pouco de mim. Meu Deus, se eu soubesse que ele tinha uma namorada, que só queria se divertir comigo, nem aquela chácara eu teria ido. Ou se fosse, jamais teria me deixado levar pelo seu rostinho bonito e pelas suas doces palavras, que até hoje ressoam na minha mente. Parece que até hoje eu ouço a sua voz. Ele me perguntando se eu tinha namorado, eu dizendo que não tinha, e ele falando que era um desperdício, e depois se corrigindo. Quer dizer, desperdício não, né? Sorte minha. É, sorte dele e pelo jeito azar o meu. Olha, eu fiquei tão sentida. Eu me senti tão magoada, tão machucada, tão... Porque, meu Deus, eu sei que ninguém tem culpa, mas eu me entreguei a ele de corpo e alma. Foi a primeira vez que me entreguei a alguém assim, já no primeiro encontro. Para dizer a verdade, ele foi apenas o segundo homem com quem fiz amor em toda a minha vida. E fiz porque gostei tanto dele, porque senti tanta sintonia, me senti tão bem. Só que jamais podia imaginar que ele fosse me tratar daquele jeito depois de tudo que aconteceu. Primeiro, carinho, sorriso. Depois, indiferença. E aquela fotografia
Ele abraçado com aquela menina. Menina que eu nem sabia que existia, mas que hoje eu sei é sua namorada. É como eu disse, sorte dele, azar o meu. Depois fiquei sabendo que ele só não tinha levado a tal namoradinha na chácara porque ela não tinha podido ir. Precisou ficar cuidando de um filho que teve com outro cara antes de conhecer o Vitor. Sabe, até hoje, eu me pergunto e não consigo uma resposta. Até hoje, eu me indago sobre o que representei de verdade na vida dessa pessoa. Eu só sei o que ele representou na minha. Porque mesmo dizendo que não, mesmo lutando com todas as forças do meu coração para não admitir a mim mesma, eu não posso negar que ele me marcou muito. E a tal ponto que mesmo já passado um ano, não consegui tirá-lo da cabeça. Só de ouvir o seu nome, meu corpo todo treme. Eu mudo completamente. O coração começa a bater descompassado, eu perco até a voz. Muitas vezes eu me pergunto, será que é amor? Será que ainda o amo? Ou tudo não passa de um grande ressentimento, uma mágoa que ficou enrustida? Sinceramente não sei. E digo isso porque ele cansou de ligar para mim depois, só que eu nunca mais o atendi. Aliás, até hoje ele me procura. É até estranho, porque quando ele liga, eu não atendo. Mas quando passa uma semana, 2 semanas sem ligar, eu fico com o coração tão apertado. Olhando o tempo todo para aquele bendito telefone e rogando a Deus que aquele telefone toque. Nessas horas, chego a sonhar com ele, se desculpando comigo, dizendo que está sentindo a minha falta, que não está suportando a minha indiferença. Eu sei que é tudo ilusão, fantasia. Mas é o que me resta. Foi tudo que me restou daquela nossa única tarde de amor. Que para mim foi de amor, mas para ele talvez tenha sido só diversão e nada mais. Mesmo assim, me bate essas coisas, sabe? Essa angústia, essa vontade de ouvir o telefone tocando, de ouvir a sua voz, ele dizendo que está arrependido, que na verdade deixou daquela menina, que eu sei, ele já deixou há muito tempo, já arranjou outra namorada. Mesmo assim, não sei por que, continua me procurando. Eu não atendo. A mágoa é grande demais. Só que, quando ele passa muito tempo sem ligar, eu me ajoelho diante de Deus e peço que ele ligue de volta, que ele não me esqueça. Nessas horas, é como eu já falei, eu chego a sonhar com ele se desculpando, dizendo que nunca me esqueceu, dizendo que descobriu finalmente que é de mim que ele gosta, que quer ficar comigo, que não está mais suportando a minha indiferença. A verdade é que nem eu mesma consigo me entender. Às vezes sinto vontade de mandá-lo para o inferno. Já em outras horas, só o que eu espero é que ele telefone, que ele diga que me ama, que ele fale que é louco por mim, que eu sou tudo o que ele precisa, que ele minta para mim, que eu sou a mulher da sua vida.